Olá, vamos começar agora mais um episódio do projeto Ler com Você. Estamos ainda no segundo capítulo e vamos dar seguimento. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Estamos lendo o Catecismo. Então, bora lá. Acompanhe comigo. Cristo Jesus, mediador e plenitude de toda a revelação. Deus tudo disse no seu verbo. Muitas vezes e de modos diversos falou Deus, outrora aos pais pelos profetas, agora nesses dias que são os últimos, falou-nos por meio do Filho. Cristo, o Filho de Deus feito homem, é a palavra única, perfeita, insuperável do Pai. Nele o Pai disse tudo, e não haverá outra palavra senão esta. São João da Cruz, depois de tantos outros, exprime isso de maneira luminosa, comentando Hebreus 1, versículo 1 e 2. Não haverá outra revelação. A economia cristã, portanto, como aliança nova e definitiva, jamais passará. E já não há que se esperar nenhuma nova revelação pública antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Todavia, embora a revelação esteja terminada, não está explicitada por completo. Caberá à fé cristã captar gradualmente todo o seu alcance ao longo dos séculos. Até a mais preciosa doação, Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único. O amor de Deus é eterno. Os montes podem mudar de lugar e as colinas podem abalar-se, mas o meu amor não mudará. Eu te amei com amor eterno, por isso conservei por ti o amor. Mas São João irá ainda mais longe ao afirmar: Deus é amor. O próprio ser de Deus é amor, ao enviar na plenitude dos tempos seu Filho único e o Espírito de amor. Deus revela o seu segredo mais íntimo. Ele mesmo é eternamente intercâmbio de amor, Pai, Filho e Espírito Santo, e destinou-os a participar deste intercâmbio. O alcance da fé no Deus único. Crer em Deus, o único, e amá-lo com todo o seu ser, tem consequências imensas para toda a nossa vida. Significa conhecer a grandeza e a majestade de Deus. Deus é grande demais para que possamos conhecer. Por isso que Deus deve ser o primeiro a ser servido. Significa viver em ação de graças. Se Deus é único, tudo que somos e tudo que possuímos vem dele. Que é que possuis que não tenhas recebido? Como retribuirei ao Senhor todo o bem que me fez? Significa conhecer a unidade e a verdadeira dignidade de todos os homens. Todos eles são feitos à imagem e à semelhança de Deus. Significa usar corretamente das coisas criadas. A fé no Deus único nos leva a usar de tudo o que não é Ele na medida em que isso nos aproxima dele, e a desapegar-nos das coisas na medida em que nos desviam dele. Significa confiar em Deus em qualquer circunstância, mesmo na adversidade. Uma oração de Santa Teresinha de Jesus exprime de maneira admirável. Nada te perturbe, nada te assuste, tudo passa, Deus não muda, a paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os cristãos são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Antes disso, eles respondem: creio. A tríplice pergunta
que os manda confessarem sua fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Fides hominum Christianorum in Trinitate consistit. A fé de todos os cristãos consiste na Trindade. Os cristãos são batizados em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e não nos nomes desses três, pois só existe um Deus, o Pai Todo-Poderoso, seu Filho único e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade. O mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da fé e da vida cristã. É o mistério de Deus em si mesmo. É, portanto, a fonte de todos os outros mistérios da fé. É a luz que os ilumina. É o ensinamento mais fundamental e essencial na hierarquia das verdades da fé. Toda a história da salvação não é senão a história da via e dos meios pelos quais o Deus verdadeiro e único, Pai, Filho e Espírito Santo, se revela, concilia consigo e une a si os homens que se afastam do pecado. No presente parágrafo, se exporá brevemente de que modo é revelado o mistério da Santíssima Trindade, de que maneira a Igreja formulou a doutrina da fé sobre este mistério, e, finalmente, de que modo, através das missões divinas do Filho e do Espírito Santo, Deus Pai realizou seu desígnio benevolente de criação, de redenção e de santificação. A Trindade é um mistério de fé, no sentido estrito, um dos mistérios escondidos em Deus que não podem ser reconhecidos se não forem revelados do alto. Sem dúvidas, Deus deixou vestígios do seu ser trinitário na sua obra de criação e na sua revelação ao longo do Antigo Testamento. Mas a intimidade do seu ser como Santíssima Trindade constitui um mistério inacessível, a pura razão e até mesmo a fé de Israel, antes da encarnação do Filho de Deus e da missão do Espírito Santo. A revelação de Deus como Trindade, o Pai revelado pelo Filho. A invocação de Deus como Pai é reconhecida em muitas religiões. A divindade é muitas vezes considerada como Pai dos deuses e dos homens. Em Israel, Deus é chamado de Pai, enquanto Criador do mundo. Deus é Pai, mas ainda em razão da aliança e do dom da lei de Israel, seu Filho primogênito. É também chamado de Pai do Rei de Israel. Muito particularmente, ele é o Pai dos pobres, do órfão e da viúva, que estão sob a proteção de amor. Jesus revelou que Deus é Pai, num sentido inaudito. Não é somente enquanto Criador, mas é eternamente Pai em relação ao seu Filho único, que reciprocamente só é Filho em relação ao seu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. É por isso que os apóstolos confessam Jesus como o Verbo, que no início estava junto de Deus, e que é Deus, como a imagem de Deus invisível, como o resplendor da sua glória e a expressão do seu ser. Na estaleira deles, seguindo a tradição apostólica, a Igreja, no ano de 325, no primeiro concílio ecumênico de Nicéia, confessou que Filho é consubstancial ao Pai, isto é, um só Deus com ele. O segundo concílio ecumênico, reunido em Constantinopla em 381, conservou essa expressão na sua formulação do credo de Nicéia e confessou: o Filho único de Deus, gerado do Pai antes de todos os séculos, luz de luz, Deus verdadeiro, Deus de verdade, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Então, esse é mais um episódio. Muito obrigado. Vamos firme no propósito de ler todo esse catecismo. Tchau, tchau. Até a próxima.